Bom dia, beleza? Hoje a gente tem um convidado ilustre aí, vai falar sobre Apocalipse. Eu ainda sou um bebê na Bíblia, tô aprendendo, mas o cara é um mestre aí, estuda desde criança, é muito mais velho que eu e tem muita experiência para passar pra gente, tá beleza? Então assim, ó, como de sempre, eu vou começar lendo aqui Provérbios, já pega aí e envia para algumas pessoas aí, pega o aviãozinho aí, já envia pra galera. Hoje vai ter um convidado especial aí, já envia para umas 3 pessoas aí. Fala, Demi, beleza, irmão? Vai ter um convidado especial para falar de Apocalipse hoje, irmão. Daí eu começo primeiro, todo santo dia eu tô fazendo um live agora. Daí sempre com algum tema. Ontem a gente fez sobre rotina, salvo engano foi. Como tem uma rotina de campeão, de rotinas que eu já estudei. Hoje ele vai falar sobre Apocalipse, beleza? Daí assim, ó, eu tô aprendendo ainda, eu não sei de nada, Demi. Acredito que você deve saber muito mais que eu aí. Tipo assim, você sabe que a base de tudo é a Bíblia, né, cara? Você tem filho aí, tem tudo. Se a gente não tiver bons princípios, o que é que vai acontecer? Vai chegar algum marmanjo, vai usar a sua família. Então, acho que eu tô fazendo a minha parte aqui. E é isso. Vamos lá, vou começar aqui, viu? Já o convidado chega aí. Então, fala, João. Beleza, João? Vou ler aqui. Já tá chegando um convidado aí especial, viu? Ele vai falar sobre Apocalipse, eu também sei muito pouco. Tá beleza? Então, vou começar aqui. Eu tô em Apocalipse 4, tá beleza? Então assim, ó, meus filhos, quem escreveu Apocalipse foi, não sei se vocês já sabem, mas foi Salomão, né? O cara foi o cara mais sábio que já teve até hoje. Então assim, ó, meus filhos, ouçam os conselhos de um pai, prestem atenção e terão discernimento. O meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desviem dele. Quando eu era filho de meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia: guarda na memória as minhas palavras, obedeça sempre aos meus mandamentos e terá uma vida feliz. Aprenda a sabedoria e o entendimento. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei, não se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer custo. Entendeu? Já tem tempo que eu venho buscando e que assim, é algo que eu acredito que todas as pessoas têm que ter, né? Essa vontade de estar buscando sempre, seja melhorar em qual área você está, seja qual área que você esteja, você tem que estar sempre em busca de ser melhor, né? De crescer na tua área aí. E para isso você tem que buscar sabedoria. Dê a ela o devido valor, agarre-se a ela. E a sabedoria o cobrirá de honras. Fala, codinome Rubi. Tô lendo Provérbios aqui, beleza? Sem religiosidade. Aqui é mais a nível de adquirir sabedoria. Dê a ela o devido valor, agarre-se a ela, e a sabedoria o cobrirá de honras. Ela dará a você um efeito especial na sua cabeça e uma valiosa coroa. Ouça, meu filho, e coloque em prática os meus conselhos. Assim você terá uma vida longa. Eu lhe mostrei como andar pelo caminho da sabedoria. Guiei os seus passos pelos caminhos da verdade. Assim, se você por ela seguir, seja depressa ou devagar, você nunca tropeçará. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone, pois dele depende o sentido e a razão do seu viver. Ou seja, galera, eu já fiz muita besteira, já fui muito tolo. Mas assim, ó, o caminho é a sabedoria. Tá entendendo? Você tem que buscar a sabedoria. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos. Desvie-se deles. Não se aproxime deles. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não levarem alguém a fazer o mal. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. Mas o caminho dos perversos é escuro como a noite mais negra. Eles nem sabem em que tropeçam. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Tá beleza? Elas devem estar sempre em sua mente. Guarde-as no seu coração, porque delas depende a verdadeira vida e a saúde para o seu corpo. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ou seja, se você está guardando rancor e se você tem alguma coisa mal resolvida no seu coração, o que acontece? Provavelmente não, você não vai acessar a Deus se você tiver algum rancor no coração. Afaste os seus lábios. Fala, Mike, beleza, Mike? Já te chamo aí, já estou terminando aqui. Afaste os seus lábios da falsidade
Henrique, ele vai falar sobre Apocalipse. O cara sabe muito, entendeu? De Bíblia, então fica aí que você vai curtir, tá beleza? Afaste os seus lábios da falsidade, fique longe da perversidade. E olhe sempre para a frente, que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. Pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. Ou seja, se planeje bem, né? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Fala, Henrique, é isso aí, mano. Então é isso, galera. O caminho à sabedoria. Eu vou chamar aqui Mike para entrar. Deixa eu ver aqui. Invite. Aí, foi aí. Ai, bora lá. Deixa eu ver, só aceitar aí, Mike. Já vi. Fala, Mike, beleza, E meu irmão? aí, gente, beleza? Tudo bem? Satisfação, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Graça Uma e honra ter você paz. aqui, cara. Que honra. Maravilha. Glória a Deus. Então, a palavra é toda sua, irmão. Estamos aqui para Maravilha. aprender com você aí, você que manda. Vamos começar com uma oração. Aham, perfeito. Querido Pai, Deus da eternidade, Criador de todas as coisas e Senhor do universo, venho a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Peço em concordância com Teu servo aqui, Mike Freta e o Ivan, para que neste dia Tu possas ungir os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, e que me dê um coração, nos dê um coração para perceber e compreender o que você está dizendo através desta live de hoje, através de nós, através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo entre aqui agora nessa live e perpetue a palavra do Senhor. Reconhecemos aqui a necessidade do Espírito Santo em nossos corações para saber qual é a verdadeira vontade do Senhor e quais são os teus caminhos para as nossas vidas. É meu desejo, Senhor, Paizinho do meu coração, agradar-te todos os dias de minha vida, assim como por toda a eternidade. Mostra-me não somente os teus caminhos, Senhor, mas também o teu coração. Nos mostre aqui nesta live o teu coração, para que possamos conhecer-te, porque esta é a vida eterna, conhecer o teu coração, Senhor. Conhecer essa intimidade que podemos e que possamos ter com o Senhor, meu Pai Celestial. Obrigado pela tua impressionante fidelidade, graça, luz, misericórdia. Em nome do Senhor. Amém e amém. Amém. Vamos lá, vamos que vamos. Opa! Que beleza! Obrigado aí por aceitar o convite, viu, irmão? Opa, que isso. Estamos aí à disposição, fazendo esse movimento, né? Com certeza. E é tão importante, a gente falou de eternidade, né? Eu tenho um salmo que foi escrito por Moisés, esse salmo, tá? E ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a fazer o máximo com o nosso tempo e dá êxito aos nossos esforços. Sim, dá êxito aos nossos esforços. Ou seja, aqui mostra como é importante a gente saber aproveitar o nosso tempo e fazer o nosso tempo gerar frutos, porque isso é o que o Senhor quer. Todas as vezes que é mencionado 2 vezes uma mesma frase na Bíblia, era um costume hebreu repetir quando se dava ênfase. Aqui ele dá ênfase no Salmo. Ele fala, sim, dá êxito ao nosso esforço, mostrando a importância, né? Por exemplo, Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos. Não sobre os olhos dos homens, mas sobre os olhos de Deus. Porque o sucesso é muito diferente, o sucesso para os homens e o sucesso para Deus. Então, o que a maioria das pessoas quer? Que o seu tempo, né, possa valer a pena. Isso é quase um direito, é uma aspiração que vem do coração de Deus. Deus quer que a gente saiba aproveitar o nosso tempo.
Foi o que Moisés pediu aqui nessa oração. Moisés pede isso para Deus, para que a gente saiba aproveitar o nosso tempo. E isso é sabedoria, né? Fazer o máximo que você puder no seu produzir resultado, produzir frutos, né? E ele enfatiza, dê êxito aos nossos esforços, ou seja, o que eu faço que produza resultado, né? Então, que essa live aqui, ela possa produzir resultado na vida dos irmãos, na vida dos cristãos, na vida dos crentes. Eu vou pedir para aqueles que estão assistindo, inclusive a gente, vamos usar o aviãozinho e vamos perpetuar. Vamos mandar para mais pessoas aqui agora, nesse momento. Vamos enviar. Já envia Para aí, que galera, mais também. pessoas... Opa, agora é o momento Mais pessoas. de a gente espargir, de a gente perpetuar, de a gente trazer pessoas para cá. Então vamos lá, no mínimo 10, galera. Vamos lá, vamos meter bala Envia aqui aqui. Fala, agora. Caetano, beleza? Caetano, Graziel, Henrique. Envia pra galera aí, mano. Ele vai soltar os códigos aí de Apocalipse aí. A gente vai aprender bastante com o Mike. Então, assim, o que Moisés está querendo nos dizer é que Deus nos criou e só pode ser filho de Deus aquele que vem de Deus. Ele nos criou para termos sucesso. Deus quer que nossa vida ela seja significativa. E antes de ser um desejo nosso, meu, seu e de todos que estão ouvindo, isso é primeiro um desejo de Deus. Ele faz com que isso seja conhecido ao longo de toda a Escritura. Se a gente for decifrar o que ele quer dizer para nós mesmos, é que você tenha sucesso. Né? E eu vou citar aqui duas passagens para a gente ver isso, tá? Vamos ver Deuteronômio 30, verso 9. Tá com a Bíblia aí, não? Tô. Vamos lá, então. Vamos pegar Deuteronômio 30, verso 9. Deixa eu botar aqui. Trinta, Verso 9. Ele fala que ele quer que a gente tenha êxito em tudo que a gente faz. O Senhor, teu Deus, te fará ter êxito em tudo o que fizeres. Perfeito, já tô aqui, viu? Você quer que eu leia? Quero ver a tua tradução. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que fizerem, os filhos do seu ventre, como também a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. E o Senhor voltará a ter alegria em vocês, como se alegrou com os seus antepassados. Exatamente. Então ele fala que ele quer que você tenha êxito em tudo que fizeres. Né? Vamos ressaltar a palavra aqui, tudo. Né? Tudo que fizeres. Tudo que você fizer que tenha êxito. Para que você possa prosperar no seu caminho e ser bem-sucedido. Né? Josué, vamos ver, Josué vai falar a mesma coisa. Josué, capítulo 1, verso 8. Josué. Vamos ver, tu consegue abrir também, Josué? Vou dar uma olhada aqui na página. Josué, capítulo 1? Verso 8. Capítulo 1, verso 8. Deixa eu ver. 8. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Perfeito. Fala então, tudo, fala Gui Dornelas. Olha só o que ele nos diz. Se formos obedientes ao que o Senhor quer e agirmos, porque não adianta só sermos obedientes, nós temos que colocar essa obediência em prática. Teremos prosperidade e teremos êxito. Olha que maravilha, né? Perfeito, É isso aí. É o que eu busco, então, é o que eu tô buscando fazer, mesmo às vezes pedindo para fazer coisas que a gente assim, pô, mas por que fazer isso, né? E a gente fica buscando entendimento nas coisas de Deus, mas não tem. É interessante a gente entender o conceito de eternidade, sabe? Porque a gente
tem essa conexão com a eternidade. Nós vamos ver lá no estudo de Apocalipse que nós temos a eternidade passada e a eternidade futura. Esse é o reino de Deus. E aqui a gente tem as 4 dispensações aqui no meio, né? Então a gente tem a primeira dispensação, que é a dispensação de Adão, que é antes da lei, que vai de Adão até Moisés. Né? Por exemplo, Abraão, quando ele dizimou lá para Melquisedeque, ele dizimou por um princípio, não porque era uma lei. Entendeu? Ele não estava sobre o jugo da lei. Mas depois de Moisés, aí a gente entra na dispensação da lei. E ela vai até Jesus. Quando Jesus vem, a gente entra daí na dispensação da graça. A dispensação da graça. Exatamente naquele momento em que uma mulher pede que Jesus a oriente, e ele fala assim, não, eu não posso alimentar os cachorrinhos. Como se dissesse assim, não, eu vim só para orientar os judeus, não os gentios, porque ela era gentil. E ela fala assim, mas mesmo os cachorrinhos não merecem as migalhas que caem da mesa do seu dono? E aí Jesus assim, nossa, caiu uma ficha aqui. Nunca vi em todo Israel uma mulher com tanta fé quanto você. E a partir daquele momento, esse momento ele é histórico, porque nesse momento Jesus atende a um gentil. Nunca Jesus tinha atendido ali um gentil. E nesse exato momento inicia-se a Era da Graça. Perfeito. E por último, a gente tem a dispensação do reino. Eu não tinha imaginado, eu não tinha visto por essa forma não, mas verdade, viu? E a gente está em qual dispensação? Como assim? A Aqui, gente tá, agora? Na graça. Na dispensação da graça, exatamente. Indo em direção à dispensação do reino. É isso que nós vamos falar também sobre o nosso treinamento de Apocalipse. Né? Quem ainda não se inscreveu, vai lá no meu perfil, tem um linkzinho, você pode se inscrever. Vai ser Eu já estou lá já. quinta. Tu já está lá, é isso aí. Muito Começa bom. amanhã, né? Começa amanhã, meu Deus do céu. Olha só que maravilha, né? Começa amanhã. Ó, voltando então à questão da sabedoria, a importância de desenvolver sabedoria e inteligência, vamos ver Provérbios 19.8. Espera aí que eu já vou pegar aqui e já vou ler. 19.8. Uhum. Quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio. Quem usa bem o seu entendimento prospera. Olha aí, ó. E é importante isso para que a gente possa tomar as melhores decisões. As nossas melhores decisões, elas vêm da sabedoria. Não a sabedoria horizontal, que é a dos homens, mas na sabedoria do alto, sabedoria vertical. Essa é uma sabedoria profunda, né? Poderosa. Que faz... E como exemplo mesmo para te dar, eu estava fazendo postagens normais, daí ele me deu ideia, porque assim, a gente lendo Jesus lá, Mateus, a gente vê aquela questão do negar a si mesmo, né? De você tirar suas vontades. Então assim, ó, tinha coisas que precisavam ser tratadas em mim, ele falou assim para mim, tira uma foto, porque ele colocou as dores das pessoas em mim, tira a foto do mendigo. Sabe quantos compartilhamentos teve naquela foto? 178. E, tipo assim, 178 de uma ideia que ele me deu. Depois teve outras que teve 100. Então, assim, é só executar, né? Eu vejo aí, sabe, a questão da humildade e da servidão. Aquele que for humilde e servo aqui na terra, vai reinar lá no céu. Aquele que for prepotente, Sim, que acha que veio para liderar aqui na terra, vai ser líder. Vai ser líder, não, vai ser servo lá no céu. Entendeu? Então a gente tem que entender um pouco dessa sabedoria. Porque, olha só, qual é o princípio da sabedoria? Tô consertando o tripé aqui. Qual foi a pergunta? O princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria, que eu acredito que é você estar aberto, né? Copo cheio, você ser aprendiz, né? É o que eu vejo, assim, né? Temer a Deus, quer dizer, na verdade. Temer a Deus. O Salomão, ele pediu sabedoria. Sabedoria para Deus, né? E a sabedoria, a verdadeira sabedoria é a pessoa que teme a Deus.
O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Olha só que interessante. Aham. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E uma coisa que nós vamos falar em Apocalipse, quando começa a grande tribulação, nós vamos falar do período ali do Daniel, né? Em que nós temos ali a falsa paz estipulada pelo anticristo. E quando o anticristo morre, ele precisa ressuscitar, porque ele é uma imitação de Jesus. Aí o Satanás desce no anticristo e ele ressuscita. E a primeira coisa que o anticristo faz é eliminar as ofertas, eliminar o dízimo. Adivinha por quê? Porque o diabo, o Satanás, ele não pode receber coisas consagradas. E aí ele elimina o dízimo. E aí o povo de Israel falou assim, se ele está fazendo isso, ele não é o Cristo, ele não é o Messias, ele é Satanás. E aí Satanás começa a querer eliminar todos os judeus, ele quebra o pacto com os judeus. E a gente viu isso muito semelhantemente na história de Hitler, né? É como se o diabo fosse testando. Ele vai testando, vai testando, vai testando as coisas, né? E aí o grande processo de você quebrar esse princípio é quando as pessoas param de dizimar, param de ofertar. Porque a oferta, o dízimo, é um temor a Deus. Perfeito. É isso. É mais como gratidão, né? De coração. Eu ofertar algo porque eu amo o Senhor e isso não me custa nada. Da mesma forma como estava lá em Gênesis, Eva e Adão no paraíso, e o Senhor disse, comereis de todas as árvores, menos dessa. Essa é minha, não comereis, porque se você comer, certamente morrerás. O que era aquilo ali? Você fala qual? Pergunta novamente, por favor. O Senhor falou para Adão, você pode comer de todas as árvores, menos dessa. Sim. O que é isso? Árvore do pecado, você fala? E ele já está estipulando ali a obediência. Se você me obedecer, você terá o paraíso. Se você não me obedecer e ele desobedeceu, aqui aos olhos do homem, a Eva olhou aquilo e era bonito de se ver, tinha um sabor, um cheiro, parecia que era uma coisa boa, mas aos olhos de Deus não era bom. Nós temos que olhar aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. E aquilo ali era o dízimo, porque você pode comer de tudo, menos dessa. Dessa você tem que ofertar a mim, você tem que temer a mim, você tem que ofertar a mim. Isso nós já temos o dízimo lá em Gênesis. Tá? Mike, Maxwell fez uma pergunta interessante aí, porque vai dizimar na igreja ou posso ajudar pessoas que estão próximas de mim? Ajudar pessoas que estão próximas a você. Porque quando você dizima, presta bem atenção, você não está dizimando pro pastor, você não está dizimando pro sacerdote, você está dizimando para Deus. Tanto que quando Neemias e sua esposa foram dizimar um terreno lá em Atos, Pedro intercedeu e falou assim, por que você está enganando o Espírito Santo? Porque ele combinou com o Espírito Santo de doar todo o terreno e ele doou só uma parte. Então, quando você dizima, não é Pedro que foi receber o dízimo. Quem vem receber é o Espírito Santo. E só para acrescentar também, eu acho que é interessante quando se você dizima fazendo assim, Deus, eu estou dizimando, eu quero algo em troca. Tem que ser de coração, não é? Até para ele abençoar mais, né? Se você fizer algo tipo assim, vou dizimar, o senhor tá vendo, né? Eu quero meu dinheiro de volta. Não é assim não, tem que fazer porque realmente você se sente abençoado, entendeu? É o que eu vejo, né? Talvez eu possa estar errado, mas Mike sabe mais aí que eu nessa questão. É porque o que ele quer é que nós tenhamos amor, né? O que é a fé se não o amor, né? Então nós temos que desenvolver a fé através do amor. O que Deus realmente nos desenvolve é esse amor. Quando a gente conecta esse amor, a gente conecta o amor de Deus e a gente está conectando a eternidade. Perfeito. Profundo isso, né? A eternidade. E como que a gente faz isso? Fazendo as coisas valerem a pena, fazendo as coisas com amor, de coração, de forma altruísta, de forma genuína, de forma espontânea, sem querer nada em troca. E quando você faz isso, você não está construindo riquezas aqui na Terra. Você está construindo riquezas lá no céu.
Ó, o Henrique perguntou também, posso dizimar no meu dia a dia com situações que nem aparecem no decorrer do dia, semana, mês? Pode, esmola, apesar de aqui no Brasil ser uma coisa assim, indiferente, né? Um trocadinho, ele é uma forma de você estar ofertando, você está ajudando aquela pessoa carente, entendeu? E aquilo funciona como uma oferta, funciona como um dízimo, porque Deus se agrada muito quando você ajuda os pobres, quando você ajuda os necessitados. Uma coisa assim que eu já vi também é que ele conhece o coração de cada um, não é? A gente pode até querer se enganar, mas ele está dentro da gente, conhece o nosso coração. Então, o que é que É, acontece? Eu acho que a questão do dízimo também é você, tipo assim, ele para conhecer se você realmente está sendo escravo do dinheiro, tipo, você tem que fazer realmente de coração. Você vai de coração, você viu aquela pessoa realmente te toca, você ajudar, porque é tipo isso, eu acho que você amar o próximo como a ti mesmo, né? Você pensar e tipo, poxa, eu gostaria abre, que abre fizesse lá. comigo. Abre lá em Salmos 14:1, para a gente fundamentar isso que você falou. Olha que Deixa eu legal. pegar a Bíblia aqui que eu botei no carregador aqui, que ele deu uma... Só um momento. Tá. Nós vamos ver lá em Salmos 14, Salmos 1, qual? Fala novamente, por favor. é o capítulo 14. Mas Salmos quanto? É 14? Salmos 14? 14:1 é. 14:1. Vamos lá. O homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Por isso, eles se corromperam e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. É. Então, existe muito ateu, né, que nega a existência de Deus. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo dos seus corações, eles sabem que Ele existe. Pois essa certeza ela foi plantada no fundo dos seus corações. Eles ainda não amadureceram ao ponto, né, de gerar essa degeneração. É um processo, né? Um processo. Se você ainda não crê em Deus, ele está lá no seu coração. Ele só precisa ser semeado. Precisa ser semeado para explodir dentro do seu coração. Eu também não acreditava em nada disso. Hoje eu estou vivendo coisas assim que eu. Então, assim, é mais a arrogância, né? Quando a gente é arrogante, tipo assim. E Deus não acessa o coração dos arrogantes, né? Se você tem a humildade de você, peraí, eu preciso de ajuda, eu não sou um super-herói, entendeu? Você entender que você precisa, aí eu acredito que as coisas começam aí. Isso é Mas, humildade. Ó, que legal. Nas escrituras, né, o insensato é, em essência, a pessoa que abandona o temor de Deus e pensa e age como se pudesse desconsiderar de forma segura os princípios eternos da justiça de Deus. E ele pode, o insensato, na verdade, reconhecer Deus em sua mente, mas ele nega a existência dele no seu coração, o que se reflete na forma como ele vive, com o pecado. como O age, né? temor, Como trata as pessoas. como isso, comportamento egóico, né? Aquela coisa cruel, mentirosa, roubando, enfim, Fofoca, né? né? Então, o temor de Deus, olha só que legal isso, é o que mantém o nosso coração ao alcance do Espírito Santo. Se esse temor se perder, não restará qualquer esperança para nós. É profundo isso. E É. vamos falar da eternidade, ó. Vamos definir a eternidade. A eternidade, olha só que legal, ela foi plantada em nossos corações. Muito embora seja possível compreendê-la, né? O que é infinidade? O que é a eternidade? Parece uma coisa infinita, né? Parece que você está caindo num poço sem fim, aquilo nunca acaba. Então, quando a gente ouve o nosso coração, é isso que eu peço que você faça. Ouça o seu coração, de verdade. Sim, E aí você vai entender mais a eternidade, vai entender mais a palavra de Deus. E reconhecer, como você falou, que nós precisamos do Espírito Santo. E a gente precisa pedir ajuda, como a gente fez lá no começo da nossa oração. E aí ele vai ter comunhão com você, com o seu coração, com o seu interior. E não com a sua mente. Porque a mente ela é perfeito. falha. Quando o Satanás ele vai te tentar, ele vai tentar a tua mente. O teu Com dúvida, pensamento. né? Com conversa, com historinhas. É, exatamente.
Mas se você tiver o coração puro, você limpa a sua mente com bons pensamentos através de um coração puro. Como Jesus fez lá no deserto, através da palavra. O que Jesus pegou? Através da palavra ele derrubou Satanás. Porque a palavra nos faz ter o coração puro. A palavra, o fundamento da palavra é esse, é deixar o nosso coração puro, conectado ao coração de Deus, ao coração do Senhor. E tipo assim, até para você acessar coisas grandes mesmo, porque assim, ó, quem tá acessando, sei lá, seja o dinheiro ou o que for, tá vibrando numa frequência de felicidade, né, de tranquilidade. Se você tiver rancor no coração ou essas coisas, você não vai acessar realidades, tipo, ou pessoas realmente bacanas. Você vai vibrar numa frequência de raiva, né, de rancor, e vai se conectar com pessoas na mesma energia, né? Davi, que era o queridinho de Deus, pai de Salomão, ele falou assim, guarda no teu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha só, quando você guarda as palavras, ela também, em outras traduções, ela quer dizer obediência. Quando você guarda as palavras do Senhor no seu coração, é mais ou menos quando você obedece as palavras de Deus no teu coração. Porque quando você for julgado por Jesus, e nós vamos falar isso no nosso treinamento de Apocalipse, essas palavras, elas servirão como seu próprio julgamento. Olha o que o Maxwell perguntou aí também, ó, Mike, sobre jejum. Quer responder essa aí também? Manda, qual foi a pergunta? O jejum ajuda para aumentar o temor de Deus? Se sim, como seria bom fazer? Eu faço geralmente 12 horas por dia, mas gostaria de fazer muito mais. Então, vamos lá. O jejum, ele só começa realmente a partir de 14 horas. Depois de 14 horas que ele começa a se desenvolver. Até então não é considerado jejum. O jejum, ele aumenta a sua sensibilidade e, consequentemente, a sua espiritualidade. Você consegue uma conexão maior com o Senhor. E se você orar e se você ler a Bíblia, isso fica muito poderoso. E o ideal para fazer um jejum é que você coma frutas antes, tá? E aí você entra em jejum, aí você fica só tomando água. Água, não pode nem tomar bala, nem café, eu recomendo. Só água, 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 água. O máximo possível de um jejum são 36 horas, porque mais de 36 horas, o jejum ele começa a queimar sua massa muscular. Então você começa a se prejudicar. Então não faça mais do que 36 horas. Comece com um jejum intermitente, que é aquele jejum de 18 horas. Está ótimo. 18 horas é metade de 36, né? Então começa assim e vai aumentando. Faz um de 20, faz um de 25, mas não passe de 36 horas. E em momento de jejum, você não vai ficar sentado na frente da geladeira se torturando, não. Você vai viver a vida normalmente, vai trabalhar, vai praticar esportes, vai ler. E você vai ver que você não precisa de comida, porque o seu corpo ele tem muitas reservas. E o jejum, ele vai queimar essas reservas. De modo que você vai sentir mais o cheiro das coisas, você vai enxergar melhor, você vai ouvir melhor, o tato vai ficar mais apurado, ou seja, todos os sentidos vão ficar mais apurados. E a conexão com o Senhor também, com o seu coração. E você consegue uma conexão com o alto. Então, eu recomendo muito o jejum. Eu faço direto o jejum. Se você não está habituado a fazer jejum, faça uma dieta de frutas. Experimente você ficar um dia inteiro só comendo frutas. Vai dar o mesmo efeito de um jejum, porque a fruta ela também é muito desintoxicante. Ela purifica. A ideia é purificar, é fazer uma espécie de detox. Inclusive, olha só que legal. Quem entrar para o curso do Apocalipse, que tem uma taxinha lá, R$19,90, são 3 dias, terça, quarta e quinta, tem a opção de a pessoa fazer um upgrade para participar do treinamento de Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, eles são 14 encontros, 2 capítulos cada encontro. E a pessoa ganha de bônus nesse treinamento o curso Detox. Detox físico, emocional, que é importante também a gente saber como não alimentar emoções viscosas que intoxicam mais do que... É um veneno, né? A emoção viscosa é um veneno, ela intoxica. Quando você está emocionalizado negativamente, você tem sintomas de envenenamento. Tontura, dor de cabeça, dor de barriga, porque você está intoxicado. Então, você tem que saber gerir as emoções. Eu vou ensinar isso a você.
a você. E também o detox mental. O que você está botando para dentro da sua mente? Será Big Brother, filme de terror, conversas de fofoca, mimimi? Isso tudo intoxica a mente também. Então a gente precisa desintoxicar o físico, o emocional e o mental agora para chegar onde? No espiritual. Porque se o emocional e o mental tiver ruim, não tiver bem estabilizado, não tiver bem alimentado positivamente, esses dois caras aqui, o emocional negativo e o mental também negativo, eles não vão deixar você ter uma conexão com o espiritual. Por isso que eu preconizo que é tão importante você trabalhar a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você saber se relacionar primeiro com você mesmo, autoestima, autoimagem, autoconfiança. Ou seja, eu estou falando aqui de diálogo interno, como que você conversa positivamente com você mesmo, com as pessoas ao seu redor, com todas as criaturas ao seu redor, os animais, a natureza, o meio ambiente, mas principalmente também com Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele é o mais importante. Mas se eu não me relaciono bem comigo mesmo e com as outras pessoas ao meu redor, como é que eu vou me relacionar bem com Deus? Então, primeiro eu preciso passar por essa experiência de inteligência emocional, de autorrelacionamento, de me superar. Porque a tendência do homem, do ser humano, é ficar mais na dele, né? na zona de conforto. Se relacionar é um processo de autossuperação. O que nós estamos fazendo aqui é uma autossuperação. Então, nós devemos sempre se superar. O que é autossuperação? Autossuperação não é eu ser melhor do que você. Não é eu ser melhor do que o meu vizinho. Autossuperação, o nome já diz, né? Autossuperação. Eu ser melhor do que quem? Você mesmo. Melhor do que a mim mesmo. Então eu não tenho mais concorrente, eu não tenho mais comparação, eu não fico olhando mais o vizinho, eu só olho, eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. E assim eu cresço e evoluo e desenvolvo e prospero. E é isso que Deus quer de mim, que eu seja melhor do que eu mesmo. E Perfeito. não do que eu, gente. É. Quer pegar mais um verso aí pra gente trocar uma ideia? Fala aí. Você quer que eu Vamos, escolha? vamos pegar o verso. Vamos falar um pouquinho sobre. Vamos pegar João. Vamos pegar João, capítulo 12. João primeiro, né? Não, o livro de João mesmo. Ah, beleza, beleza, beleza. Vamos pegar o capítulo 12. João, capítulo 12. Você quer qual? 48 e o 49. 48 e 49, ok. Vamos lá. Ó. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem será julgado no dia do juízo pelas verdades que eu tenho falado. Porque estas não são minhas próprias ideias, pelo contrário. O Pai que me enviou me disse o que eu deveria falar a vocês. Então, a ideia de julgamento, e nós vamos falar isso lá no Apocalipse, todos nós vamos ser julgados. Mas olha só, quem recebe as minhas palavras tem que o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa será o julgamento no último dia. A importância de a gente conhecer a palavra, né? Então, haverá um dia do julgamento final, né? E o qual tem sido pré-ordenado desde a fundação do mundo. Isso está lá em Atos. Está lá em Atos. Então, os julgamentos, eles são feitos naqueles dias que são chamados eternos. A gente vai ver isso lá em Hebreus 6:12. Né? Os dias que são chamados eternos. Em outras palavras, as decisões são tomadas na ocasião, que serão baseadas em como alinhamos as nossas vidas com a palavra eterna de Deus. Isso vai determinar como a gente vai passar o resto da nossa eternidade. Jamais ocorrerá qualquer mudança nessas decisões. Por isso, elas são chamadas de julgamentos eternos. Julgamentos eternos. Uau, hein? Tais aí vamos pegar 1 João, então, que você falou, 1 João. 1 João, capítulo 4.
Aham. 1 João capítulo 4, verso 17. 17. Mas eu não tenho marido, é esse? A 1 João, capítulo. Ah, 1 João, está em 1 João? Agora são as cartas de João, 1 João. sim, sim, perfeito, perfeito, perdão. Só um momento. 2023. Agora nós vamos falar como aperfeiçoar o nosso amor. Que Deus quer que a gente aperfeiçoe o nosso amor. Aperfeiçoe. 1 João, você quer o 4, aí capítulo é o 8. O 4, verso 17. Verso 17. Beleza, só um momento. 17, tá aqui. E à medida que vivemos em Cristo, esse, né? O nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Olha só. Então, à medida que a gente vive em Cristo, a gente vai criando intimidade, a gente vai perdendo o medo dele e a gente cria confiança também para o julgamento, porque é como se nós estivéssemos a favor de Cristo e como se ele fosse nos julgar, a gente começa a entender o julgamento de Cristo, o que é certo, o que é errado. Perfeito. E aí o nosso amor vai se aperfeiçoando. O amor de Cristo, o amor de Deus é aquilo que é temporal, né? Então não é a luz do que é eterno. Então isso é muito importante. E olha só, nós muitas vezes, né, escolhemos uma pessoa para se relacionar porque talvez tenha ali uma atração e tudo mais, mas será que isso é verdadeiramente amor? Né? Então, às vezes, a gente também vai fazer negócio com uma pessoa, será que tem ali uma conexão? Então, a gente tem que saber escolher muitas pessoas com quem nós vamos se relacionar e desenvolver esse princípio de Deus que é o amor. Já errei muito nisso, viu? E levei muito na cara por fazer as coisas na emoção, inclusive em negócios. É complicado. Porque senão é falsidade, né? Vamos ver isso lá em Apocalipse, então, Apocalipse 21. Apocalipse 21? Verso 8. 21, verso 8. Uma advertência. Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Aí, ó. Tá tudo aí. Porque assim, né? Tem muita gente que prefere ficar, tipo, vivendo numa parada assim. Eu já fui. Sem uma base nenhuma. Só que, para analisar, você que tá aí que não tem base nenhuma, eu até te pergunto, vou te fazer uma pergunta depois, Mike. Você que não tem uma base nenhuma, provavelmente a sua família foi desestruturada. Provavelmente. Certeza absoluta. Se você não teve uma base muito boa, bíblica, provavelmente seus pais se separaram, você não te trataram com honra, te desonraram na infância, não te orientaram da forma certa. Então, assim, ó, provavelmente, é quase 100% de certeza. Todas as famílias, basicamente, e a família é a base de tudo hoje. Então, se você não tem uma família estruturada, né? Se você não tem uma família estruturada, o que vai acontecer? Você vai colocar no mundo estuprador, ladrão, essas coisas, e você vai pegar a filha dos outros, você vai estar usando a filha de todo mundo, e depois, quando você tiver uma filha, você não vai querer que ninguém faça isso. Aí é complicado, você tem que se posicionar. Não, aí a consciência que as pessoas têm que ter que a educação do filho não é na escola, mas é na família. Perfeito. É ali que ele aprende. Perfeito. E a maioria dos problemas sociais que você falou aí, estupro, roubo, fraude, vem de traumas com o pai. Todo mundo tem algum bloqueio com o pai, por menor que seja. E se a pessoa não consegue curar esse bloqueio, ela vai ter problema lá na frente, porque aquilo vira uma ferida. E essa ferida não está cauterizada, ela não está curada. A única forma de você curar essa ferida é através do perdão. A importância do perdão, que é uma manifestação do amor, né? Perdão é uma coisa divina. Isso. E tem perdões que, tipo assim, você sabe de desbloqueio, né? Que não são através da palavra, que eles não conseguem, através da conversa, sair ali.
tem que fazer um desbloqueio, né? Ou fazer algo emocional, ou então ter Um alguma outra forte impacto experiência. emocional, exatamente. É, Um forte, forte por isso que tem impacto que ter aquele emocional. pá, entendeu? Mas Sai o perdão tem que vir depois. Tem que vir perfeito, antes e depois, porque ele vai amalgamar esse, perfeito. ele vai estruturar E Mike, esse. tu já estuda aí tem quanto tempo, Mike? Tu dá uma dica assim para quem tá iniciando aí, para quem quer tipo assim, quem tá buscando, quem Ó, chegou agora aí. a dica é imersão, né? Entrar de cabeça, ler a Bíblia todo dia, fazer cursos, ler livros que são relacionados a Deus. Tem pessoas incríveis, né? Pastores e teólogos e E, mestres da teologia e tomar que e tomar muito cuidado com os livros que lê também, né? Porque às vezes você não sabe quem escreveu, você sabe qual é a base dessa pessoa. Às vezes a pessoa é satanista, não é? Às vezes a é, pessoa não acredita em nada, às vezes a pessoa tem bloqueio com o pai também. Então às vezes você vai estar escutando uma pessoa que você não sabe ao certo. Então ter cuidado, né? Bota lá no boa. Google, no Wikipédia, É. quem é essa pessoa, qual a bibliografia, né? Ó, por isso que a gente tem que ter uma bibliografia recomendada. Você tem que perguntar para aquelas pessoas que te orientam qual o livro que eu leio. E a pessoa lê esses autores aqui. Eu tenho, por exemplo, uns 20 autores que eu assino embaixo que você pode ler, e cada autor desse tem em torno de 10 livros. Se você lê um livro de cada um desses autores, você já fica quase como um mestre dos ensinamentos de Deus, porque eles trazem na essência, é o próprio Deus falando através dele. Você olha assim, meu Deus, o Espírito Santo está se manifestando nesse homem aqui. E esses são homens de Deus, são os profetas, são boca de Deus na terra. Você quer Profeta. indicar algum? Você quer falar algum aí? Indicar algum? Olha, tem o John Bevere, que é muito bom. John Bevere, recomendo ele. Ele tem um livro chamado Depois tu Kryptonita. me manda direitinho que eu vou colocar lá nos stories como sugestão. Legal, legal. Tem muitos outros. Vamos fazer esse trabalho de orientar as pessoas na leitura, porque existe Ó, muita coisa ruim. Ó, Maxwell. tem livros que são de lareira, que é para você ler. E tem livros que é para você queimar na lareira, para ninguém ler, que ele é tão ruim que você tem que Perfeito. queimar logo de uma vez, que é uma porcaria, né? Ó, Maxwell perguntou: qual livro vocês recomendam para quem está começando? Eu acredito que tem que saber muito começando. Se já lê a Bíblia, né? Mas indica aí, Max. Gênesis. Lê Gênesis, porque Gênesis. lá em Gênesis você vai ter os princípios. O princípio da família, o princípio do amor, e o princípio da prosperidade, o princípio da sabedoria. E se você vive de princípios, meu amigo, você não precisa de lei, você não precisa de regra. Viva por princípios e não por regra. Por que a regra foi desenvolvida por Moisés e tantas outras mais? Jesus veio e sintetizou tudo assim, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas amai a Deus em primeira instância e amai os outros como a si mesmo e como eu vos amei. Então ele sintetizou Moisés pegou e sintetizou as 200 e poucas leis dos judeus em 10. E Jesus pegou e sintetizou em uma. Mas se você for lá em Gênesis e aprender os princípios, você vai ver que Jesus vivia em princípio, mas não quebrava a lei. Isso que é o foda, porque quando você vive de princípio, você entende a lei e você não quebra. Então, lê Gênesis e procure se aprofundar. Eu quero fazer, sabe, brevemente uma imersão em Gênesis, porque são códigos. Às vezes o cara passa batido o olho e não vê o que tem por trás daquele versinho. O primeiro e o segundo verso de Gênesis, nossa, é 1, 2 horas de... Porque existe um processo pré-adâmico, né? Onde tem Aham. potestades, né? E onde tem uma guerra, uma batalha espiritual que a gente precisa entender também. Isso para a gente entender tudo como que foi expulso Satanás. E a gente precisa entender tudo isso. Então tem um processo... E tudo isso está destrinchado na Bíblia. Mesmo a gente estudando Gênesis, a gente vai pegando pedaços aqui, como tu vai ver como é que vai ser o nosso estudo amanhã de Apocalipse. Embora seja o livro de Apocalipse, eu uso a Bíblia inteira para fundamentar aquele verso, para a gente ter uma consciência. Então isso é muito importante, expandir a consciência com relação àquilo que Deus quer nos dizer. Eu sugiro que ele faça esse nosso treinamento de Apocalipse, que ele vai dar um... Maxwell, já entra no perfil dele, Maxwell, depois da live aí.
E já vê lá, eu vou participar também, cara. Assim, ó, a gente precisa entender que quando a gente tá com um copo vazio, a gente sempre aprende. Quando a gente, tipo assim, acha que já sabe, a gente para de aprender. Então, assim, se a gente está Nossa. sempre com um copo vazio, a gente sempre pode encher ele de coisas novas. Agora, se a gente achar que, tipo assim, eu já sei, a gente se priva de aprender com todo mundo. E todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar, se a gente estiver aberto, né? É. Primeira coisa é você abrir o seu coração, e ele só abre por dentro, né? E a gente gerar ali uma certa humildade, porque aquele que acha que já sabe tudo não aprende, né? Eu chamo muito isso de você desenvolver o princípio de iniciante, o mindset de iniciante. Sabe, o iniciante, ele tudo é novo para ele, ele aprende muito quando ele está começando uma coisa. Mas depois que ele fica meio macaco velho, ele não aceita mais nada, ele não aprende mais nada. Então, é É, isso aí, Maxwell. Desenvolva um mindset de iniciante, como sempre falou. aprendendo, Sempre aprendi. Você não sabia absolutamente nada. E quem falou isso foi Sócrates, não foi? Não sei qual era a base de Sócrates, qual que era a base dele, mas ele falou isso. Tipo, só sei que nada sei, não é? É isso aí. E quanto mais sei que nada sei. Porque o conhecimento, isso nós estamos falando do conhecimento da Horizontal. horizontal, exatamente, né? Que daí dentro das filosofias clássicas gregas, né, tem essa coisa do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, né? E aí nós temos o Lexerá. Quando você conhece a si mesmo, se você é a imagem e semelhança de Deus, você está conhecendo a Deus. Olha só, aí a gente vai mais profundo, a gente usa o princípio ali, mas a gente vai mais além, que é a fonte. Se eu me conecto na fonte, eu tenho uma conexão com um ser supremo, no qual eu sou a imagem e semelhança. Por isso que é importante a gente ter esse mindset também de governo. Se Deus é rei, Jesus é rei dos reis, eu também tenho que me posicionar como rei. Lá na Bíblia fala que nós somos reis e profetas. Você É, precisa exercer o ofício também de profeta, isso. de E a pessoa que não profetizar. tem. Aí a gente volta para a família, né? A pessoa que não tem uma família estruturada, ela vai ser dominada pelos outros, vai ser escrava, Vai não ser tem para escravo. correr. É. E Escrava de vai, não si, vai. das suas emoções, sabe? E Perfeito, aí o Satanás entra quebrando tudo, né? Isso. E a pessoa não sabe Dominando. de nada, não tem conhecimento nenhum, né, disso, do mundo espiritual, e tipo, tem pensamento ruim, acha que ela é o pensamento, nem sabe que não é o pensamento. Então, assim, não sabe quem é. Então, assim, é um É, buraco que é muito mais embaixo, né? É família. Então, assim, a forma que ele age é uma forma. Não é, cara, é é. bem. Ó, você é filho amado de Deus, no qual ele se agrada. E procure agradar a Deus todos os dias. Como é que se agrada a É. Deus? Tipo assim, só para complementar, Mike, se você não se acha filho hoje, é porque você teve algum bloqueio na infância. Talvez seu pai foi muito duro, talvez foi algo relacionado a seu pai. Se você tem algum bloqueio de paternidade, eu tô errado, tô certo, Mike? Se tiver algum bloqueio de Sabe o que é a paternidade, questão? Aí, olha só, quando a gente coloca Deus como pai, e a gente olha a nossa figura de pai e a gente tem algum problema com o pai, a gente acaba tendo um problema com Deus também. é, Então você tem que eliminar todo o problema que você tem com seu pai para inconscientemente limpar essa trava que você tem com Deus. Pegou isso? senão o cara acha que o pai que Deus vai ser igual o pai, né? Que vai bater igual o pai batia. Você vai orar na cama. Eu mesmo era assim, eu ia orar na cama, tipo assim, não, tem que orar no chão, tem que sofrer. Tipo assim, não, eu acho que não é assim não, né? Pelo menos assim, você tem que empurrar pro chão, se você quiser, por respeito, né? Por temor, e não por você ir por medo, não é? Tipo assim, senão eu vou descer uma chicotada nas costas. Eu acho que não é por aí, eu posso estar errado, né, Mike? Mas se quiser esclarecer melhor, Tem que ser o amor, não é mais dente por dente, como dizia as antigas escrituras, mas é o amor. Jesus ele veio para uma nova lei, veio para um novo tratado, né? Como é que chama isso? Uma nova aliança com Deus, aonde o amor reina. E a gente tem que aham. saber o que é o amor por Deus, porque o que pode parecer para nós amor, às vezes para Deus não é. Por isso que a gente precisa estar com o coração limpo, ter essa conexão, estar de bem com todo É. mundo, para eu entender a Deus e E, saber o que Ele quer de e, e mim para aqui na Terra. complementar, e para complementar também, às vezes a gente acha que está bem. Eu achava que eu estava bem antes. Só que quando você acessa novos estados de consciência, e, tipo assim, hoje,
Antes, todo final de semana, fazendo besteira, usando droga. Hoje, acessando novos estados de consciência. Você estando sem usar absolutamente nada. E você se sentir muito melhor. Tipo assim, você entendeu o quanto é poderoso a palavra. E, tipo assim, às vezes a gente não dá o devido valor. Sempre teve lá na minha sala, da minha casa. Nunca leu na vida, entendeu? O que é que acontece? Vai dar tudo errado. É. E a gente tem que ver que tem muita questão cultural, né? Às vezes o que é certo para uma família não é para outra. Às vezes o que é certo num país não é no outro país. Tem coisas que num país você é preso e no outro você não é. Então, eles são... você vai estar sobre a jurisdição daquele país. E você vai ser julgado dentro daquele país, né? Agora, quando você sabe de uma coisa mais eterna, que é os princípios de Deus, e você usa os princípios de Deus dentro desse processo, você está sobre a graça dele. Né? Essa é a graça, o período que a gente vive, a período de graça. E Perfeito. às vezes de forma imerecida. Né? De forma imerecida. E o que a gente vê muito também é, tipo assim, ó, as pessoas fazem o quê? Elas viram cópias, não é? Elas olham geralmente para as pessoas que são mais bem financeiramente e elas copiam essas pessoas, sejam os pais, ou seja, essas pessoas acabam colocando o dinheiro acima de Deus, né? E eu não digo aqui que o dinheiro não é importante, né? O dinheiro é moeda de troca, né? Mas assim, tem que ser usado com sabedoria também, não é? Então, geralmente as pessoas olham para aquela pessoa que mais tem dinheiro e vê o que, é que ela está fazendo. Eu falo porque eu já fiz isso também. Tipo assim, porque quando você não tem realmente uma base, tipo assim, ó, esse é o livro, tá aqui, milenar, entendeu? Foi deixado aí. E você olhar para as famílias, realmente, todas as famílias que estão seguindo e seguem a palavra, estão estruturadas. É o que eu vejo. Então, assim, basicamente, É isso aí. Você tem que saber usar o recurso. É uma energia, é uma força. O dinheiro é como uma arma, né? Como uma faca. O fogo, né? Ele pode ser usado para queimar a tua casa, mas ele pode ser usado para fazer comidinha, para te esquentar do frio. Assim também é o dinheiro. Ele pode ser usado para construir igrejas, orfanatos, ajudar pessoas, mas também pode ser usado para o mal, para financiar uma guerra, por exemplo. Então você tem que saber, porque Deus vai te colocar recursos. Mas se você não souber usar esses recursos, que é como Deus quer que você use, você está desviando os recursos que Deus te deu. E isso é muito grave. Então, por isso de ter essa conexão com Deus, de saber o que eu faço com esse recurso, né? É aquela questão da parábola do semeador, né? Deus te dá semente, mas ele te dá semente para você aumentar a sua capacidade de receber mais semente, para você poder plantar mais e com essa lavoura maior, esse retorno maior, você poder ajudar mais pessoas, entendeu? E aí aquele volta mais para você. Então existe uma lei cósmica aqui, entendeu? De contribuição. Quanto mais você contribui, mais Deus te dá recursos. Então estou dando para você aqui um princípio de prosperidade, ó. Se você quiser prosperar aqui na terra e também no céu, ajude as pessoas ao seu redor. Dê sementes para elas plantarem, para perfeito, elas né? aumentar a capacidade. Deus te dá semente. Deus nunca vai te negar semente. Né? Então peça a Deus, peça sabedoria, Deus vai te dar. Agora use essa sabedoria não só em benefício próprio, mas em benefício das pessoas que estão ao seu redor. E Deus vai fazer com que você aumente a sua capacidade de reter mais recursos para ajudar mais e mais e mais pessoas. Você tem que ser um grande contribuidor da nação. Temos que ajudar esse país. Esse Brasil, ele precisa de pessoas como eu, como você, e não querendo entrar na política, mas entrando na mentalidade. Na mentalidade de eu fazer a minha parte, cuidar da minha vida, e a partir do momento que eu me desenvolvo, que eu prospero, eu começo a cuidar das pessoas ao meu redor e levo elas para cima, e aí a gente tem um país de primeiro mundo, uma nação subdesenvolvida, super desenvolvida, né? Perfeito. E essa é a pegada de todos nós. Nós temos que estar mais atuantes, né? Temos que estar mais conscientes da política, da economia, da espiritualidade. Nunca, né, na face da Terra a gente teve tanto acesso a conhecimento de forma gratuita, olha o que você está tendo aqui,
e de forma acessível, você investe uns reaisinhos como o nosso treinamento ali, imagina, R$19,90. Você tem 3 dias, cada dia tem em torno de 2, 3 horas, são 6, 8, 9 horas de treinamento profundo que pode transformar a sua vida para você poder desenvolver, ou seja, é semente. Você planta e aquilo vai aumentar a sua capacidade. O que você vai fazer com essa capacidade? Ajudar mais pessoas. E aí aquilo volta para você. Esse é o maior investimento da face da Terra. Pessoas. Invista em pessoas. Invista no reino, né? Investir no reino. Investir em pessoas e investir no reino. O reino está dentro de vós. O reino está dentro de nós. Quando você investe em pessoas, você está investindo no reino. Uma das coisas que eu observei também assim, Mike, tipo assim, buscai o reino e a justiça, ou seja, buscai as pessoas, ajude os outros, que tudo vai vir. Não é buscar o reino, porque reino é esse? É as pessoas, busca as pessoas, ajuda elas e o restante vai vir. Porque você vai criar network, né? Você vai ajudar um monte de gente, você vai fazer um network danado, as pessoas vão ficar incomodadas em te ver sem prosperar, vão querer te ajudar de alguma forma. Então, você buscar o reino, realmente ajudar de coração, só que para isso tem que tratar o coração, né, irmão? Não tem como, senão a gente entra no egoísmo, só que não, vai pegar a semente, é só minha. Eu já fiz isso. Eu aprendi um monte de coisa, deu um monte de semente, aí eu fui viajar só, larguei meus amigos tudo para trás, fiz um monte de besteira. Mas assim, graças a Deus eu voltei atrás, né? A gente, quando erra, pedir perdão e voltar atrás e fazer o que é certo, né? Começar a plantar as coisas certas. Um grande mestre, ele chegou e viu os seus discípulos brigando por comida. Estavam brigando por comida. Não, isso é meu, isso é meu. Ele chegou e bateu na mesa e falou assim: seus burros! Aí todo mundo ficou assim espantado. Ele falou assim: sejam generosos, sejam altruístas, nem que seja por egoísmo. O que esse mestre estava querendo dizer para os seus discípulos? Né? Que quando você é generoso, quando você é egoísta, você está sendo burro. Quando você pensa só em você, você está dando um tiro no pé. Por quê? Porque você não vai crescer, não vai prosperar. Então ele diz, sejam generosos. Nem que seja por egoísmo. Porque quando você cuida dos outros, você ajuda os outros, você cresce. Então se você quer crescer, se você quer se desenvolver, cuida dos outros. Cuida dos outros. Ajuda os outros a crescer. E eu vejo assim, né? Cada pessoa tem uma rede de amigos, né? E, tipo, você ajuda uma pessoa, você cria contato, você cria network. E automaticamente, pela servidão, né? E, tipo, todo mundo tem um detector de mentiras também, que sabe quando você faz algo quando é de coração mesmo, né? E quando você não faz. Então, assim, você precisa tratar o coração. E quem trata é a Bíblia, é a palavra. Não tem jeito. É você estar aberto, né, meu irmão? Para Deus tratar. Senão, se você não tratar o egoísmo, ele não vai te dar mais semente. Porque, pô, eu vou te dar semente, você só quer saber de comprar carro, apartamento. Você não quer saber de ninguém, de irmão nenhum. Tá na Bíblia lá, é mais próximo aqui mesmo, mas tu só quer saber do apartamento, do carro, disso, daquilo. Peraí, ajuda o povo também, que vai vir tudo. A que eu vi, né? Que eu acho, eu acredito que é isso também, né? É isso. É você ter essa consciência, você saber administrar os seus bens, você ofertar a Deus, você dizimar os seus ganhos, você está fazendo obras de boas ações, porque daí você está investindo no reino de Deus. Prospera, cresce, enriquece, mas leva as pessoas junto com você, ajuda, contribui, faz. Se você sabe como, você sabe também ensinar as pessoas a desenvolverem isso que você desenvolveu. Então ensina, perpetua, semeia, seja como um beija-flor que vai semeando, como uma borboleta que vai semeando as sementes, os passarinhos, né, que vão semeando as sementes, e aquilo vai crescendo e todo mundo transborde como um rio que enche, e tudo ao redor do rio se desenvolve em prosperidade. Prosperidade, riqueza, é você crescer em todas as áreas, não é só financeiramente, é você ter saúde, é você ter um bom relacionamento afetivo, familiar, é você fazer o que gosta, trabalhar com aquilo que gosta, com o que te dá prazer, é você ter uma... Oi? Iago perguntou, quanto é o treinamento? Mano, eu acredito que, assim, para o que realmente vale, tá de graça. Fala quanto é para ele, só para ele ver. Ele perguntou quando? É terça, quando? É terça amanhã, 19h30, quarta, 19h30 e quinta, 19h30. São 3 dias, nós vamos até 11 horas, se precisar até meia-noite eu vou. Mas está programado para terminar umas 10h30,
tá? E, Mas se e sem religiosidade, né, Mike? É mais para nada de aprender sobre a religiosidade, nós estamos palavra, falando sobre o amor, nós vamos sobre o falar de amor, para aprender Deus, nós sobre a vamos falar de palavra. sabedoria. Nada de religiosidade. Até porque o próprio Jesus, né, era contra a religiosidade. Jesus era judeu, mas proclamava, não existia o cristianismo ainda, né? Maria era judeu, os discípulos eram judeus, né? Então nós não vamos falar de religião, nada contra a religião. Eu acho que a religião até ajuda as pessoas a se desenvolverem, mas ela tem um teto. A gente não tem teto aqui, né? O céu é o nosso limite. Então eu quero levar as pessoas para o reino. A nossa religião é o reino, é o amor, é Deus, é Cristo, tá? Então nós Perfeito. vamos falar sobre É ajudar a quem fazer o treinamento se transformar num ser humano que possa tomar suas próprias decisões, não é? Sem precisar tá, claro, sempre com orientação, mas sem precisar estar buscar diretamente na fonte, né, Mike? é isso aí. E cada vez mais você vai ter essa intimidade com o Senhor e vai saber mais o que Ele quer de você. E as pessoas que vêm a você, como você está vindo a mim, não é por acaso, mas isso é como se já tivesse escrito. A gente tem que saber alinhar esse propósito através da linhagem, através do propósito, para crescer, para semear, para desenvolver. E outras pessoas virão. E nós vamos formar um corpo. Isso é uma igreja. É o corpo, onde Cristo é a cabeça. Ele que nos comanda, ele que nos dá as diretrizes. E nós somos os membros. Nós temos que caminhar, nós temos que correr, nós temos que trabalhar. Temos que botar a mão na massa. Esse é o conceito de igreja. Nós somos a igreja, não são as paredes. Perfeito, Ele mesmo falou, vou demolir tudo isso aí. Né? Porque Perfeito. ele veio com a igreja. Nós estamos na era da graça, né? Como Jesus. E nós estamos indo para a era do reino. Nós vamos falar sobre isso no nosso... Estou louco que chegue já contando as horas amanhã. Apocalipse em chamas. Tipo, E olha só que sei lá. legal. A pessoa que entrar, R$19,90 é o valor, tá? Ela ganha um treinamento de foco. Por quê? Porque a pessoa tem a tendência a dispersar e se distrair. O que é distração? Celular, Netflix, campainha que toca. O que é dispersão? Eu ficar preocupado, eu ficar com emoção viscosa. E aí eu não consigo produzir, eu não consigo me conectar com Deus. E é um prato cheio para o Satanás, né? Ele coloca a distração, ele coloca a dispersão, que é para você não ter essa conexão. Então eu vou te dar esse workshop para você gratuitamente sobre foco total. Porque até mesmo quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, você precisa de foco. Senão você não consegue se aprofundar. E eu mesmo, eu estava muito assim, buscava sempre estar do lado de alguém, do lado de pessoas. Era tudo carência. Tava sempre querendo estar alguém, eu tava querendo fuga, era droga, era isso, era aquilo. Mas quando eu realmente fiquei só, e você, tipo assim, que é aí que eu descobri a verdade. Porque, tipo assim, eu não tava mais buscando no outro, eu resolvi me encarar. Eu resolvi realmente parar de distração, disso, daquilo, porque realmente você vai, mas depois, na segunda-feira, você não tá bem. Você acorda aquele vazio. Então, quando você realmente, todo de saco cheio, não aguento mais. Só quando chegar. Se você não chegou até isso ainda, não é? Eu acho que você não vai acessar realmente a identidade, porque foi depois disso daí que, tipo, não aguento mais, que eu realmente fui em busca de verdade. É bom você ter falado da verdade. Que Jesus, ele realmente só passava a verdade àqueles que eram discípulos. Ele fazia um certo funil. Vinham as pessoas, ele selecionava, tal, vinham falando sobre Cristo, sobre a salvação, e depois ele vinha falando do reino. E muitas pessoas não entendiam, por isso que ele falava de parábolas, porque ele queria realmente falar a verdade para os seus discípulos que iam perpetuar. E eu tenho um chamado, tá? Não mais de formar discípulos, mas de formar cooperadores. Quando você coopera com Cristo, você fica de igual valor a um mestre, a um apóstolo, a um evangelista, a um pastor, a um profeta. Porque você agora coopera através do seu testemunho. Deus, Jesus quer que a gente testemunhe. Esse é o grande poder da nossa era. Onde todos possam ser cooperadores. E não tem mais essa categoria hierárquica, não porque eu sou pastor, não porque eu sou mestre. E ainda tem muito preconceito. A pessoa acha que vai virar cristão ou que tem que ir para a igreja, né? Eu acho que ser cristão é um lifestyle, né? De você amar o próximo, respeitar, né? Não quer dizer que você vai ser besta agora, né? Que você vai ser otário,
Que é o que um É monte um de gente estilo de pensa, vida, né? você falou tudo. É um É, estilo de é, um vida. não que você vai ser besta agora, né? Que tipo, vamos passar a perna em você, ó. Não é assim, não é isso que eu Muito vejo. pelo contrário, né? É você É, conectar a verdade. Você falou da verdade. Quando você se torna um cooperador, Cristo é a verdade. E quando você conecta a verdade, você consegue poxa, ver a mentira, é. Você olha assim, você olha para um lugar e você. Não sei você, mas eu olho e eu já vejo. Vejo o bloqueio das pessoas, vejo onde é que tá errado, vejo as coisas. ó, Não que eu queira, eu esteja julgando, mas é porque se mostra, parece que o véu é arrancado, né? isso é Tipo um assim, dom. Você desenvolveu esse dom. Então você tem que desenvolvê-lo, porque a gente tem um problema, sabe? Que é achar que quando a gente é bom em alguma coisa já é suficiente. Não é suficiente. Deus te dá algum dom, mas você tem que pegar esse dom e tem que treinar para que ele se torne, como você falou lá no ah, começo da nossa live, quase que um super-herói. O super-herói ele é perfeito, é. provido de dons, mas muito bem Aham. desenvolvidos que se tornam superpoderes. E aí ele consegue ajudar uma nação. Cristo foi um super-herói, né? O super-herói número um do planeta. Então, quanto mais a gente se identificar com Cristo, mais semelhantes nós formos de Cristo, e mais a gente desenvolver os dons que Ele nos deu, melhor para todos, não é E, verdade? e Mike, eu mesmo vi, poxa, eu sou um cara que pega um livro e executo. Eu não fico tipo assim, só ali tá o livro. Não, eu pego, li, bora ver se funciona. Então eu peguei a Bíblia e comecei a testar as coisas, bora ver se funciona. Aí eu neguei a mim mesmo, meu irmão, me laçaram, entendeu? Tipo assim, eu neguei a mim mesmo só que para fazer estratégia para ganhar dinheiro, tipo assim, para vender coisa. Só que aí eu entrei no funil, tipo assim, mas que foi bom, não é? Porque tipo assim, eu entrei e, tipo, com um propósito, na verdade, destruiu tudo. Peraí, esse parece que vai ser bom pra gente, tipo assim, quando eu falo usar, é tipo assim, usar de uma forma boa. Não é usar do mundo que as pessoas vão te pegar e vão usar, que eu falo, é você ser amado e realmente você fazer a vontade daquele que é do alto, porque você sabe que ele sabe muito mais do que é melhor para você do que você mesmo. E, de novo, a arrogância priva a gente da gente entender isso, não é? De tipo, eu já sei das coisas, já sou bom. Eu achava que eu era assim. Tipo assim, quando a gente. Pera Isso é aí, coisa de Lúcifer. aprendiz, né? Isso é luciferiano, a prepotência, a arrogância, é não ter a humildade, não ter mansidão. A gente precisa desenvolver simples. Ó, Lúcifer perdeu 3 pedras do seu colete que eram da mansidão, da simplicidade e da humildade. 3 das principais características de Jesus. Jesus era manso, era humilde e era simples, né? Então a gente precisa ter, inclusive, se você olhar lá na história de Jó, né? Jó tinha características que não permitia que o Satanás entrasse na vida dele. Tanto que Satanás vai lá reclamar para Deus. Deus não tira os bens de Jó, mas permite que Satanás tire, mas Deus não tira. E uma das coisas que eram características de Jó é que ele era temente a Deus, homem reto, temente a Deus. E mesmo o Satanás tirando todas as coisas dele, tirou todos os filhos, todos os animais, né? E nossa, qualquer um reivindicaria a Deus. E ele não, ficou firme até o fim. E depois Deus deu tudo em dobro para ele. Então existe um galardão, existe uma recompensa para aqueles que são tementes, são fiéis a Deus. Isso nós vamos ver no estudo de Apocalipse, tá? Nós vamos falar sobre a besta, vamos falar aqueles que vão ficar. Pô, vai ser show de bola o nosso treinamento Tipo, amanhã. e é interessante esse negócio de dons, não é? Que cada pessoa tem, mas Com não sabe, não é? E só vai tomar posse depois que entender que é filho. Essa parada, né? Imagina só. São muitos dons, muitos dons. A profetização é um dom. Né? Eu profetizo aqui agora, nesse momento, que cada um que está ouvindo essa live agora terá um dia especial e fará uma coisa muito importante no dia de hoje, que irá alavancar a sua vida e que fará com que você se sinta filho amado de Deus. Em nome do Senhor, amém e amém. A gente tem que saber fazer isso, temos que profetizar, porque muitas pessoas ficam reclamando, ficam falando mal, ficam criticando. Isso é uma falta de responsabilidade enorme. Então, se você quer ser responsável, você tem que puxar a responsabilidade para você
E você tem que ter o dom de estimular as pessoas a fazerem o que Deus quer que elas façam. Algo que você pode captar. Olha, o verdadeiro líder é aquele que reconhece os dons da pessoa, as habilidades, as competências, as forças, e estimula, ao invés de ficar podando, ele estimula, olha, você é bom em comunicação, você é bom em fazer live, você tem Perfeito, que propagar a palavra de Deus. E aí a pessoa se estimula a fazer isso e cresce. Fazer mais a melhorar, Tipo, crítica não ajuda em nada. É. Assim, eu acho que crítica ajuda quando você tem um nível de amizade com a pessoa e a pessoa tem uma maturidade para aceitar a crítica e também tem uma abertura, não é? Para você chegar e falar. A pessoa tem que ter humildade, porque se ela absorve aquela crítica, aquilo é ouro em pó. Mas a pessoa precisa ter, porque se ela tem um ego muito inflado, ela vai chegar e falar assim, poxa, quem que esse cara pensa que é para falar assim comigo? Vai falar assim comigo, Por isso que você precisa ter intimidade. Você falou tudo. Se você tem intimidade com a pessoa, você sabe fala que você a não quer o mesma mal coisa dela. para mim e eu falo assim, nossa, que amigo que eu tenho, né? Olha que maravilha, que ouro que ele me entregou, né? Por quê? Porque você tem um vínculo comigo. A palavra aqui é vínculo. E como que a gente desenvolve vínculo? Acho que com relacionamento, né? Criando relacionamento. Dando aquilo que a pessoa precisa. Identificando o que a agregando pessoa precisa e ofertando isso para ela. Pronto, criou vínculo. Agora Perfeito. você pode falar umas verdades aí para ela que ela vai... Opa, e ao mesmo tempo também que a pessoa fala também, identificar, né? Fazer uma autoanálise também, não é tipo, poxa, fazer uma autoanálise e se fazer pergunta, né? Para também não acabar sendo manipulado, não é? Também, tipo assim, você ter essa base, não que a pessoa que você confia vai fazer isso. Mas, tipo assim, a autoanálise, ela precisa de muita experiência para você desenvolver. O ideal é que você use um princípio assim, onde 2 ou mais estiverem lá, eu estarei. Porque daí, quando a gente junta essa força em unidade, sabe? Quando você está com alguém que tem um conhecimento e você pode conversar com aquele alguém e vocês juntos chegarem a uma conclusão maior, você tem uma terceira pessoa ali, que é a força do grupo, entendeu? Isso. Por isso que os nossos workshops, eles são tão fortes. Porque ali a pessoa tem liberdade de fazer pergunta, de fazer um testemunho, de botar um case, e às vezes nem sou eu que resolvo, mas é você ou outra pessoa. Se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito, né? De crescimento ali. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Às vezes você quer alguma coisa, mas você está no lugar errado. Tipo, você quer abrir uma empresa, mas não que você vai isolar os teus amigos, nem nada disso. Mas você não conhece nenhum empresário, você não faz nenhum curso. Aí você, poxa, eu quero, meu Deus, mas você não faz por onde? Eu acho que é 50-50, né, Mike? 50% de cada, né? Tem que fazer 50%. A questão é você criar força com egrégora. Egrégora, o que é? É onde 2 ou mais, nós temos que... Um não dá. Tem que ter no mínimo 2. Aqui nós estamos criando uma egrégora, e mais as pessoas que estão assistindo a gente. Então, isso gira uma força de coesão, de realização, de concretizar ideias que a gente tem, porque tem a força energética, emocional, mental, que faz com que as coisas cresçam. E assim foram criadas as empresas, foram criados países, foram criados economias, foram criadas religiões, através de 2 ou mais que se juntaram e aquilo cresceu, cresceu, cresceu e tomou forma, criou formato. Como exemplo mesmo, minha mãe, ela antes não andava com... Hoje ela é empresária, a Ana Ribeiro aqui, forte. E hoje ela está no grupo da cidade lá de empresário. O que é que acontece? Os empresários, o que é que acontece? Ela olhando para eles, ela vai ter que crescer. Não tem como você estar num lugar que está todo mundo crescendo e você ficar parado. Você vai ter que correr também, você vai ter que começar a caminhar, vai ter que começar a andar. Sabe o sabonete? O sabonete, quando você aperta, ele pula para cima. É mais ou menos isso, né? Quando um grupo maior do que a gente, você está conectado, eles te jogam para cima. Existe um fenômeno energético aqui, assim, aquele que tem mais doa para aquele que tem menos. Então, quem tem menos vai equalizar com aquele que tem mais. Isso é um fenômeno da natureza, uma equalização energética. Então, estrategicamente, você tem que se relacionar com pessoas que estão acima de você para você crescer. Mas você precisa ajudar as pessoas que estão abaixo de você para você alavancar essas pessoas e criar egrégora. É 2 questões aqui.
entendeu? Você tem que ter pessoas acima de você, mas você tem que pegar as pessoas que estão abaixo de você e levá-las para cima. Pegou isso? Perfeito, Ah, ó, quanta perfeito. coisa aqui a gente tá falando, hein? É, Não, se você perfeito. botar em prática aqui 10% do que a gente está falando aqui, você já está no caminho certo. Nós estamos dando uma É, série de dicas e orientações aqui que é para a sua evolução, para o seu desenvolvimento, para a sua prosperidade, para o seu crescimento. É isso aí, como falou o Maxwell. é, Vibração. É isso aí. Nós temos que entender que vibrar essa energia. entender que Amor. cada pessoa é uma porta, né? Quando você trata o seu coração e você se torna uma pessoa melhor, você aumenta a tua capacidade de se relacionar com os outros. Você vai acessar mais portas. E portas são o quê? Pessoas. São pessoas que vão abrir as portas para você ou fechar. Então, se É você melhora verdade. o teu relacionamento, se você se melhora, você acaba abrindo novas portas. As pessoas vão querer te levar porque você se tornou uma pessoa melhor, você é uma pessoa agradável, uma pessoa que está falando bem, Ó, que veja está... cada pessoa que você encontra como se ela fosse Jesus. E aprenda com ela. Procure ajudá-la. Procure estar com ela em unidade. E ela vai te ensinar algo, porque Jesus, ele está dentro de cada pessoa. Aham, perfeito, perfeito. E aí a gente pode finalizar com mais uma oração. Podemos fazer Perfeito. assim? Quer falar mais uma última vez aí sobre o treinamento para a galera? Eu vou fazer, galera, o treinamento Apocalipse em Chamas. Fala aí, Mike, que vai ser amanhã. Pô, treinamento, nós vamos falar muito, tá? Eu vou falar muito mesmo. Nós vamos destrinchar Apocalipse. Você vai ter uma compreensão desse livro como você nunca viu e você nunca vai ver se você não entrar. Você não vai ver isso na internet, não. Tá? Nós vamos falar de coisas disruptivas. Nós vamos mostrar o que verdadeiramente é e como que você pode usar o conteúdo, o conhecimento, a sabedoria de Apocalipse na sua vida cotidiana, no seu trabalho, nas suas relações, no seu mindset, como você vai gerir as emoções e tudo de forma prática. Então, vou trazer tudo de forma prática para você. E quando você gera um conhecimento maior sobre algo, você amadurece. E quando você está pronto, maduro, é que o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, eu vou gerar um processo ali de amadurecimento para que você possa, através de um conhecimento mais específico, chegar num outro patamar que você ainda não está. Então, é uma mudança de nível esse treinamento. O nome já diz, né? Treinamento. Eu vou treinar para fazer um upgrade. Você vai fazer um upgrade, tá? Um upgrade aí na Bíblia. Pelo menos você vai entender tudo de Apocalipse e você vai se tornar um especialista. Você vai poder, olha só que legal, debater e discutir com um pastor, com um teólogo, de uma forma que a pessoa fique impressionada com você. Meu Deus, mas que É, conhecimento esse, né? Coisa que que não se assim, aprende nem não em curso de tem, teologia. não tem, é R$19,99, né? R$19,90. Ele é 99, mas ele tá por R$19,99. Então você tem que aproveitar antes que o valor não vá para É. 99, E porque não, daqui a pouco ele já vai entrar no valor não, normal. não, Então é não. uma oferta aqui que está num valor acessível e ganha de bônus um treinamento de foco que custa R$200. Então a gente quer ajudar Ah, mesmo. Por que você não dá isso de graça, então, Freta? Porque as pessoas não valorizam o que é de graça. E eu tenho que me valorizar. Então, o valor mínimo, o valor de um lanche, né? R$20, né? E esse valor, ele vai ser usado para turbinar esse conhecimento, para ah, que esse conhecimento chegue a mais e mais e mais pessoas. aham. E Aí, se a pessoa hoje ela não tem uma base espiritual, algo nesse sentido, ela sempre vai olhar para a pessoa mais confiante e vai querer modelar ela. É ou não é? modelar. Que ela não vai Opa! ter. E ela não sabe, não sabe o que é que. Por que a pessoa é confiante? Porque ela sabe quem ela é, geralmente. Né? Alguns replicam do pai. Então, quem não tem pai, quem não teve família estruturada, não vai ter isso, vai querer replicar dos outros. Ou então vai replicar a pessoa errada que não era para replicar. E vai acabar se tornando algo que não era para se tornar. Então, assim, se você tem uma base, é justamente isso. No treinamento, você vai ter essa base para você tomar as suas próprias decisões. Não para Ivan dizer, nem para Mike dizer. Vai ser uma orientação para você saber o que está lá e você mesmo tomar suas decisões. É, Sem mais ninguém tá te falando isso, você que vai tomar, você que vai ser o arquiteto da tua vida. porque assim, ó, o Isso é... pai, né, o pai é como se fosse o nosso primeiro professor. A gente confia nele, a gente aprende com ele.
Mas quando a gente cresce, a gente precisa fazer um upgrade. A gente precisa agora de um mentor, de um mestre, alguém que tenha mais sapiência, mais sabedoria, que possa nos levar num nível acima até dos nossos pais. Não que a gente queira ser melhor do que eles, não é isso. A gente deve sempre honrar pai e mãe. Mas a gente precisa se desenvolver, inclusive, para estar honrando pai e mãe. Então, a melhor coisa que você deve fazer é honrar sempre o seu pai e a sua mãe. Mas você precisa se desenvolver, você precisa sair da asa da sua mãe, do seu pai, tá? Você não deve mais aceitar contribuições deles, né? E você tem que começar a ajudá-los a desenvolver uma vida melhor para os seus pais, porque eles investiram tanto em você a vida inteira, agora você tem que retribuir. E como é que se faz isso? Honrando. Nós vamos falar sobre honra. Honra é reconhecer, é retribuir, é você também estar ofertando, você ter esse cuidado com isso. E quando você tem a figura do mentor que entra na sua vida e te traz uma sabedoria para você deslanchar, para você alavancar nas suas vidas, você começa a desenvolver esse princípio também, que é honrar pai e mãe. Nós vamos falar muito de princípios, tá? Princípios são fundamentais. Perfeito. Então, Mike, obrigado aí, cara, por aceitar o convite aí. Sei que sua agenda aí é cheia. Então, assim, gratidão, cara. Muito obrigado aí por poder estar aqui, por poder entregar muita palavra de sabedoria pra galera. Eu tenho certeza. Galera, se realmente tocou alguém aí, bota um joinha, alguma coisa aí. Eu tenho certeza que agregou muito em quem ficou aí, quem escutou. Absoluta. Obrigado, viu, Mike? Legal. Vamos fazer a nossa oração final? Quer fazer ou eu faço? Cara, eu vou fazer, cara. Tipo Vamos assim, eu sou lá! novo, mas eu vou fazer. Uhul! Então vamos Bora. lá, vai ser um desafio. Então vamos lá, ó. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu gostaria de agradecer a vida que o Senhor abençoou de Mike desde criança, que o Senhor vem colocando a palavra nas mãos dele, o Senhor veio preparando ele desde criança para até aqui agora ele entregar quanta sabedoria o Senhor tem em entregar tudo isso para ele poder, com a vida dele, abençoar outras vidas, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor a cada dia abençoe mais ainda o que tem dentro dele, que o Senhor aumente os dons dele para que ele possa prosperar cada dia mais e que ele possa abençoar a vida de cada dia mais pessoas, Pai. Então, assim, em nome de Jesus, abençoa também a vida das pessoas que estão aqui. Entrega as respostas que elas querem hoje. Claro, se elas estiverem abertas para isso. Entendeu, Pai? E é isso. Muito obrigado e amém. Amém, amém. Show. Tamo junto, viu, Mike? Quer deixar as considerações finais aí? Quer falar alguma coisa? É isso aí. Assista de novo essa live. Acho que você vai deixar disponível, né, Ivan? Vou deixar. E se puder, replica, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, se você puder passar essa palavra para mais e mais pessoas, para que o reino de Deus possa ser despertado dentro delas e elas compartilhem isso com mais e mais pessoas, vamos formar tipo uma corrente do bem, uma corrente do reino, para que mais e mais pessoas sejam despertadas no reino de Deus e também no reino dos céus. Nós vamos falar a diferença, tá? Nesse treinamento, o que é reino dos céus, o que é reino de Deus e como que o que a gente faz, né? Tá tudo na Bíblia, né? Então, eu vou trazer Bíblia para você, tá? O que não está na Bíblia não vai ser falado, vai ser tudo fundamentado na Bíblia. Terça, quarta e quinta, agenda aí, 19h30, amanhã, na quarta e na quinta. O link está aqui no meu link aqui na minha bio. Clica aqui que você consegue acessar com um precinho especial, ganhar o bônus. E aí a gente vai me envia também o link, Mike, que eu vou colocar nos meus stories aqui, já convidando o pessoal, beleza? Boa, beleza. Valeu, meu amigo. Um abraço, viu? Quem quiser tirar um print aí, tira um print aí, né, Mike? Vamos pra cima. Marca a gente, vou botar assim, ó, pro povo tirar, ficar curioso. Aí. Amém. Glória a Deus. Valeu, gente. Glória a Deus, irmão. Obrigado, viu? Grande Obrigado abraço. aí por tudo, viu? Um abraço. Abração.